Olá, meus queridos irmãos, por aqui Pastor Denis, trazendo mais um programa no alvo da Bíblia. E nesse programa estaremos respondendo as perguntas, tirando as dúvidas que têm chegado até nós, afinal de contas, esse é o propósito desse programa. Para não ficar muito longo, nós iremos responder nessa oportunidade duas perguntas. Ok? Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta. Antes de nós irmos para as perguntas, eu quero agradecer a todos vocês que têm participado e agradecer o irmão Anderson que mandou o seu vídeo, com a sua pergunta. E nós estaremos respondendo essa primeira pergunta aqui, irmão Anderson, que é de Bacabal, Maranhão. Amém? Roda o vídeo. A paz do Senhor, Pastor Denis, é uma satisfação enorme participar do seu programa. Que Deus abençoe grandiosamente o seu projeto, que esse canal possa ser um canal de bênção na vida das pessoas. Vamos lá para a minha pergunta. A minha pergunta está registrada em Mateus capítulo 24, versículo 36. Os discípulos interrogam Jesus acerca da sua volta. E Jesus responde e diz que nem os anjos, nem ele sabe o dia, mas sim somente o Pai. De fato, Jesus sabe ou não sabe o dia da sua volta? Fica aí a pergunta, que Deus abençoe. Um abraço. Bom, como vimos aí, a dúvida do irmão Anderson é se Jesus sabe o dia em que ele irá voltar. Essa dúvida, ela é bem persistente porque, no meio evangélico, dado um episódio que aconteceu, narrado em Mateus capítulo 24, onde os discípulos interrogaram Jesus sobre o dia da sua vinda. Qual seria o dia da sua vinda? E nós vamos ler aqui, e se encontra no livro de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Diz assim: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente o meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando os discípulos, quando Jesus foi interrogado a respeito da sua vinda, quando seria, a resposta que ele deu foi que ele não sabia, né? Nem ele, nem os anjos, mas somente o Pai. A questão é, Jesus não sabe o dia em que ele vai voltar? É importante que nós pensemos no seguinte: Jesus, quando ele deu essa afirmação, realmente ele estava limitado, porque ele era homem. Então, ele falou que não sabia da sua vinda como homem. Ele precisaria ainda cumprir o propósito, para que esse primeiro propósito, que era morrer, ressuscitar e subir ao céu, para que essa vinda dele fosse garantida. E tudo isso foi cumprido. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Então, nós não podemos humanizar Jesus da mesma forma em que ele andava aqui na terra. Quando ele deu essa afirmação, ele era homem. Mas nós vemos aqui no capítulo, em outro texto da Bíblia, no capítulo 28, versículo 18 de Mateus, nós vamos ver Jesus dando uma afirmação que vai fazer a gente entender essa situação, esse tema. Ele vai dizer aqui no versículo 18 de Mateus: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado e glorificado seja Deus. Pronto, isso aqui já muda tudo. Isso aqui já traz uma outra conotação, um outro contexto. Aqui, meus queridos,
é Jesus, mas em uma outra fase. Ele já tinha cumprido o que ele haveria de cumprir, de fazer, que era morrer e ressuscitar. Subiu ao Pai. E foi-lhe dado todo o poder, toda a honra e toda a glória. E nesse todo o poder está incluído o poder da onisciência. Não se pode imaginar pensar em um Cristo ressurreto, um Cristo glorioso, que exista algo que ele não conheça, que esteja além do seu conhecimento. Então não cometamos o erro de humanizar Jesus. Quando Jesus disse que ele não sabia, é porque muita coisa ainda teria que ser cumprida para que ele chegasse, né? Para que essa volta dele ficasse garantida, e ele cumpriu. Jesus hoje é Deus. Jesus, ele não é mais aquele Jesus limitado. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito bem. Nós iremos agora para a segunda pergunta, e quem nos mandou foi o irmão José Nascimento, de Bacabal também, Maranhão. Roda o vídeo. Bom dia aí, pastor Denis. Eu quero lhe perguntar sobre a vida de Salomão. Se Salomão, ele alcançou a salvação ou não. Porque as pessoas especulam que ele não foi salvo porque adorava deuses estranhos e punha deuses estranhos na casa de Deus. Então me diga aí, pastor, a resposta aí. Você aí do programa No Alvo da Bíblia. Amém? Pois bem, nós vamos agora responder a pergunta do irmão José. Salomão, essa pergunta, ela paira sobre a mente de muitos cristãos, sobre qual será o futuro de Salomão, se Salomão se arrependeu ou não. A gente sabe aí, a Bíblia nos apresenta as falhas de Salomão. Salomão, que foi um homem muito sábio, teve experiências com Deus únicas, mas ele deixou com que a vaidade entrasse no seu coração, e ele caiu no erro, né, de priorizar duas coisas na sua vida: o dinheiro, que por si só traz graves consequências, como também mulheres. Por causa dessas duas coisas, Salomão fez alianças com reis pagãos, com reis idólatras, né? Como por exemplo o Egito e outros mais. Ele chegou até a tomar uma filha do rei do Egito como mulher. E assim ele foi crescendo, foi ficando conhecido e cada vez mais rico, e daí ele foi pendendo então ele foi se afastando de Deus, né? E ao ponto de um homem que Deus havia se revelado a ele, cometer pecado de idolatria, levar a idolatria para dentro da igreja, né? Para dentro do templo, na verdade. A gente encontra passagens que falam sobre Salomão, que enfatizam, que falam exatamente dessas situações que nós estamos falando aqui. Você pode ler 1 Reis, capítulo 3, do primeiro versículo em diante, e também pode estar lendo 1 Reis, capítulo 11, do primeiro versículo. Mas eu quero ler aqui o versículo 7 e o versículo 8 do 1 Reis 11, tá certo? Que diz assim, 7 e 8. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque. Veja bem, a Moloque é uma divindade muito conhecida aí, onde as pessoas sacrificavam suas crianças a Moloque, né? Veja bem a que situação Salomão chegou. E vai dizer aqui, ó. Ele fez grandes abominações. Ele fez altar para Moloque, abominação dos filhos de Amon. Versículo 8. E assim
fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então, por causa das mulheres que ele se envolveu com elas, ele acabou cedendo aqueles pecados que aquelas mulheres, para elas eram comum, mas que para o povo de Deus nunca foi comum. A gente sabe que só existe um Deus e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então esse foi o pecado de Salomão. Para que nós possamos responder essa pergunta, a gente tem que trazer em mente, né, o que foi que ele fez. Está aqui. Então ele foi realmente muito rebelde, e isso desagradou a Deus. Porém, a gente tem algumas evidências que ele tenha se arrependido, algumas evidências. O livro de Eclesiastes, ele é atribuído a Salomão, né? Você vê aqui no capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Ele era filho de Davi e ele era rei em Jerusalém. E essas palavras são dele, né? Então, aqui, baseado nesse primeiro versículo, desse primeiro capítulo aqui, então a gente atribui a escritura aqui de Eclesiastes a Salomão. E como você vê aqui Salomão, em Eclesiastes, a gente vê muitas reflexões, né, vinda de Salomão, aonde ele exalta, né, exalta a palavra de Deus, exalta a sabedoria. E tem uma parte aqui que é bastante forte, irmãos, bastante forte. É o capítulo 12 de Eclesiastes. E o versículo 13 é onde diz assim, ó, onde Salomão diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então essas palavras aqui não é de uma pessoa que está no pecado. Essa palavra é a palavra de quem está realmente reconhecendo que o dever do homem é obedecer a Deus. E ele cita até um mandamento aqui, ele cita os mandamentos de Deus, tendo em vista que ele pecou exatamente contra os mandamentos de Deus quando ele fez as imagens lá, a Moloque e aos outros deuses. É como se Salomão, depois que ele fez todo aquele pecado, cometeu todo aquele pecado, né, ele parou assim na sua vida e começou a refletir e a escrever sobre a sua história, sobre o que ele havia feito. E a conclusão de tudo isso, de tudo que ele pensou, na sua trajetória, do seu afastamento de Deus, ele chegou a essa conclusão aqui, ó. Vou ler mais uma vez, versículo 13 do capítulo 12. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então ele está, né, demonstrando aqui com esse texto, que ele realmente estava reconhecendo que sem Deus ele não era nada e que ele já havia pecado em ter se afastado de Deus e que o homem tem sim que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E o versículo 14 também é interessante, que vai dizer assim, ó: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então veja aqui o pensamento e a conclusão que Salomão chegou. Então isso é uma evidência muito forte de que depois, no auge da sua vida, da sua trajetória, do seu afastamento de Deus, né, o Espírito Santo de Deus tenha o tocado e tenha levado ele a refletir sobre se valia a pena ele continuar com aquela vida distante de Deus, ou se não seria melhor ele voltar, né, ao seu primeiro amor. E isso fez com que ele escrevesse aqui o livro de Eclesiastes. E esse livro aqui, como já foi falado, o que está escrito aqui não é de quem está afastado de Deus, não. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas: olha, tenha muito cuidado
quando você se refere a uma pessoa no que diz respeito à salvação. Porque o coração do homem, a Bíblia diz isso, ninguém conhece, mas Deus conhece. E eu sempre digo para as pessoas que nós vamos nos surpreender lá na ressurreição, porque muitos que nós achávamos que estariam lá, não estarão. E muitos que nós, às vezes, até se afastamos dessas pessoas, menosprezamos, porque eram pessoas que viviam à margem da palavra de Deus, né, vai estar lá e nós seremos surpreendidos com isso. Ok? Então, a minha resposta para o irmão José sobre se Salomão se arrependeu ou não é essa daqui. É os escritos dele. É quando ele escreve o que estava no seu coração, dizendo que o melhor que o homem deve fazer é temer, e isso é muito forte, essa palavra é muito forte, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que a história de Salomão possa servir de exemplo para nós. Não existe patamar, por mais que você esteja bem, mas que você não possa cair. Também, há outro sentido desse exemplo que nós podemos tirar para nós, é que por mais que o homem esteja no fundo do poço, como Salomão esteve, Deus pode arrancá-lo de lá. Quem está em cima pode cair, mas também quem está embaixo pode ser levantado. Amém? Espero que a nossa resposta possa ter sido satisfatória, tanto para perguntas do irmão Anderson, sobre a vinda de Cristo, se ele sabe, quanto essa daqui do irmão José, sobre Salomão, né? Se ele recebeu a sua salvação, se ele pediu perdão a Deus. Amém? Quero também agradecer aqueles que têm se inscrito no nosso canal, que têm nos ajudado, têm compartilhado os vídeos. Não se esqueça de estar, se você ainda não se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tá certo? E você também pode estar aí compartilhando nossos vídeos, porque essa é uma forma de nós estarmos propagando a palavra de Deus, tá certo? E você que tem uma pergunta, que tem um questionamento, faça o seu vídeo, mande para nós, tá certo? E nós estaremos aqui, na medida do possível, respondendo aqui as suas perguntas, tá certo? Um abraço do pastor Denis, até uma próxima oportunidade.